queridos, ao longo de alguns dias, inclusive nos estudos de quarta-feira, estamos estudando o livro de Abacuque. E é um livro muito importante para a época que estamos vivendo, para todas as épocas, é claro, mas para a época que estamos vivendo. E nós gostaríamos de fazer hoje um fechamento e aproveitando um pouco do acampamento e aproveitando também o tema do ano da nossa igreja. Estamos falando sobre edificação, intercessão e missão. E hoje nós trabalharemos um pouco a ordem de edificação, missão e intercessão. Vamos usar o texto de Abacuque. Acha o texto de Abacuque. Vamos ler alguns versículos para termos uma visão geral do livro, fechando assim o conteúdo. Vamos ler alguns versículos do texto de Abacuque, então. Capítulo 1, verso 2. Vamos ler juntos. Todos acharam Abacuque? É um texto mais complicado para achar, né? Uma ajuda está perto de Naum. Vamos lá. Verso de número 2, do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Vá para o capítulo 2, e leia o verso 1 também, junto comigo. Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E agora o capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, aqui está o texto de Abacuque, são 3 capítulos, provavelmente escrito em 580. Em 576, o povo será levado cativo para o exílio babilônico. Haverá uma grande destruição em Judá. Judá será quase toda destruída. Os muros, o templo, tudo. Muitas pessoas passarão por a perseguição dos caldeus ou os babilônicos. E, meus irmãos, a tragédia é grande. Abacuque é um texto escrito no período próximo. E Abacuque viveu basicamente 2 reinados. Um reinado muito bom, que é o de Josias, um reinado de homens tementes a Deus, de uma preocupação maior com a vontade de Deus, e depois um reinado de derrocada espiritual, que é o reinado de Jeoaquim. Como nós estamos falando, esse é o período mais triste e amargo, onde há misticismo, idolatria, injustiça social, maldade por todos os lados, há uma afrouxidão da lei, há uma série de injustiças que são cometidas, o pobre sofre em detrimento daquele que tem mais, e o contexto de Judá é triste. E quem está sofrendo com isso é o justo, e dentre eles, um homem que é Abacuque. Ele está lamentando por todo esse sofrimento do povo de Judá, pela maneira como o povo de Judá age de forma rebelde. E por isso, meus irmãos, ele está um tanto quanto que cético. Cético porque ele ora e não vê respostas. Não ouve respostas. Ele se entristece porque a violência vai aumentando e ele não vê salvação. Meus irmãos, no capítulo 1, verso 2, a gente vê uma espécie de queixa. Clamarei eu, e tu não me escutarás? E no capítulo 2, verso 1, coloco na torre de vigia,
e nós já falamos que não significa que ele subiu numa torre mesmo e havia um lugar específico para orar. Essa é uma forma ilustrativa de mostrar que ele ficou quieto durante um tempo e começou a esperar as respostas de Deus. E diante da situação em que ele vive, nesse capítulo 2, verso 1, ele usa uma expressão que é forte: a minha queixa. Nós temos que entender os 3 capítulos. Primeiro capítulo, ele está reclamando sobre a situação do povo, que se distancia da lei de Deus. Ele clama e Deus não ouve. No segundo capítulo, ele espera uma resposta, porque Deus mantém um diálogo com ele. No capítulo 1, nos versos de 5 a 11, Deus fala sobre o que mandará. Mandará um povo terrível chamado Caldeu para destruir o povo de Judá. Parece ser algo estranho. Ele pediu salvamento, ele pediu respostas ou talvez um avivamento para o povo, mas o que veio foi o contrário. Foi um outro povo com uma maldade tremenda que não era temente a Deus para destruí-los, os caldeus, os babilônicos. E é por isso que nos versos de 12 em diante, ele continua questionando a Deus e dizendo: Senhor, tu não sabes que esse povo é um povo que não te teme, é um povo que tem ídolos, é um povo que se vangloria do seu poder e da sua força. Como que eles prosperarão sobre nós? E é por isso que ele vai para a torre de vigia e ele espera uma mensagem, ele espera uma informação que venha de Deus. E Deus vai responder no capítulo 2, como nós já lemos na passagem do domingo passado. Já no capítulo 3, nós temos um outro Abacuque orando de uma outra forma, muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais pronto a entender a vontade de Deus. É uma grande transformação. Do capítulo 1 e 2 até o capítulo 3 é uma grande transformação. Você vai ver um Abacuque que não se queixa, um Abacuque mais tranquilo e pronto a entender a vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é a melhor. Nós estamos falando neste ano, na nossa igreja, se preocupando com 3 temas específicos: edificação, intercessão e missão. Hoje mudamos um pouco a ordem, gostaríamos de falar sobre edificação, sobre missão e sobre intercessão. O povo de Deus precisa disso. O povo de Deus precisa de edificação constante. Não é porque um crente já está há muito tempo na igreja que ele não precisa de edificação. Todos os crentes precisam crescer, amadurecer e se fortalecer na palavra de Deus, para entender as dificuldades, as incoerências da vida, para entender o porquê das tempestades e dos desertos, para entender os períodos de bonança também. Todo crente precisa de edificação. Uma igreja que só canta e não aprende da palavra de Deus, ela fica apática. Uma igreja que não se dedica ao estudo da palavra de Deus, que não aprende realmente os preceitos da vontade de Deus, ela se torna subjetiva. E ela fica à mercê de qualquer tipo de vento de doutrina. Então é fundamental que uma igreja se edifique no estudo da palavra de Deus. Vocês verificarão isso no próximo momento da escola dominical, com um livro que traremos para tratar das doutrinas da graça novamente, tentando nos mostrar e trazer à igreja a importância dessas doutrinas para a nossa vida. Mas, meus irmãos, a igreja também precisa ter uma visão missionária, porque uma igreja não pode ficar fechada só entre 4 paredes. Uma igreja ela precisa enxergar o que tem adiante dela, ou aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. E uma igreja precisa, meus irmãos, entender que, por meio da oração, da necessidade de Deus, que ela sobrevive. Eu gostaria que nós entendêssemos um pouco o pensamento de Abacuque, e eu vou tentar resumir o que nós já ouvimos nas 3 mensagens. Abacuque tem a seguinte preocupação: será que Deus não se preocupa conosco? Será que Deus não está preocupado com a minha vida e com a vida do meu povo? Até quando eu vou clamar e Ele não vai ouvir? Será que Deus está apático? Ele não está nem aí para o que está acontecendo?
tudo está indo de mal a pior. E será que ele não consegue ouvir o clamor desse povo que está sofrendo na mão de pessoas injustas? Desse povo que está distante dos preceitos e da vontade de Deus? E é por isso que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Você já teve essa sensação de que Deus não te ouve? Você já sentiu isso? Ora, 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 e parece que Deus não te ouve. Parece que Ele não está nem um pouco preocupado com você. É isso que acontece com Abacuque. Talvez mais, uma outra preocupação de Abacuque. Se esse é o povo de Deus, o povo que ele resgatou lá no Egito, então por que ele vai mandar os caldeus para cima desse povo? Será que todas aquelas promessas, desde o Êxodo até os profetas, não durará? Será que Deus nos deixou e deixou de nos amar, e agora Ele vai mandar os caldeus para nos destruir? Será que é esse o objetivo de Deus? Por vezes não parece que Deus não nos ama mais? E como isso acontece? Quando a gente ora, pedindo livramento, e vem mais dificuldades. Aqui está, meus irmãos, Abacuque pedindo uma espécie de avivamento. Mas o que Deus manda são os caldeus. Olha só o verso 6 do capítulo 1. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Meus irmãos, uma outra coisa interessante nesse texto é que talvez pareça que Deus é injusto. Porque algumas vezes, aqueles que não servem a Deus, aqueles que procuram não viver segundo a vontade de Deus, parece que são mais felizes do que aqueles que vivem segundo o querer de Deus. Foi a segunda reclamação de Abacuque. Ele diz basicamente assim, verso 13: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Peço a vocês hoje que leiam o Salmo 73. Anote aí, Salmo 73. E veja o que Asaf diz nesse salmo. Ele usa uma expressão no início curiosa. Ele fala assim: quanto a mim, quase me resvalaram os pés. E por quê? Ele sentiu inveja dos ímpios. Ele sentiu inveja em perceber que aqueles que não se preocupam com a palavra de Deus são felizes, são alegres, não se preocupam, vão sempre de vento em polpa. Já quanto a ele, parece que é inútil servir a Deus. Abacuque tem uma reclamação muito parecida com essa também. Ele diz: puxa vida, do que adianta ser justo se os perversos devoram o justo? Meus irmãos, essa é uma pergunta muito típica dos brasileiros. Porque muitos dizem assim: do que adianta ser honesto nesse país? Sendo que os próprios nossos políticos são desonestos. Do que adianta ser honesto? Porque quem progride nesse país são os desonestos. Abacuque está perguntando algo parecido para Deus. Do que adianta seguir e seguir os mandamentos de Deus e, por vezes, a gente não vê uma resposta positiva de seguir esses mandamentos? Meus irmãos, esse é Abacuque, no capítulo 1. Toda a sua reclamação nos versos de 1 a 4 e depois nos versos de 12 a 17. Até que ele resolve ficar quieto, ir para a sua torre de vigia. Ele se coloca ali e espera uma resposta de Deus durante aquele período concernente à sua queixa. Deus vai responder. Deus vai responder. É engraçado que para Jó Deus não responde. Deus só coloca quem Ele é para Jó. Onde estavas tu quando eu estava fazendo isso, aquilo? Mas aqui Deus responde. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Temos que encarar as nossas fraquezas, tal como Abacuque foi fraco nesse momento.
E eu quero desafiar alguém aqui. Se em algum momento já não questionou Deus. E se em algum momento já não reclamou com Ele. E se em algum momento já não fez uma crítica ao jeito dele agir. Quantos aqui, talvez, já tenham feito isso? E talvez tenham vergonha de dizer. Mas talvez no íntimo você fala, onde está Deus mesmo? Pergunta que foi feita quando aquela criança foi achada na praia, em uma das praias da Grécia. Onde está Deus? Cadê Deus? Cadê a ação de Deus? Por que Deus deixou acontecer isso? Meus irmãos, por vezes a nossa fraqueza se manifesta. E esse texto é para nos ajudar quando nós somos fracos. Para que nós enxerguemos o quanto Deus nos edifica, para que enxerguemos o quanto Deus nos dá uma missão e para que enxerguemos quanto somos dependentes dele. É necessário que a gente olhe para esse momento de fraqueza. Eu queria apontar aqui um exemplo da mitologia grega. Uma mulher chamada Tétis e o seu filho chamado Aquiles. Aquiles, durante muitos e muitos anos, foi considerado o melhor guerreiro. Foi considerado o homem mais forte, mais ágil, mais rápido. O melhor guerreiro. Ninguém conseguia vencer Aquiles. Ninguém conseguia destruir Aquiles. Mas é interessante que Tétis, a sua mãe, fez algo para que isso acontecesse. Ela segurou no calcanhar de Aquiles quando ele era bem pequenininho e o mergulhou no rio Nilo. E à medida que ele mergulhou, o cobriu de uma espécie de couraça de proteção que fez de Aquiles um homem muito poderoso. Mas o que é interessante é que a mãe não podia deixar a criança toda dentro d'água, ela tinha que segurar no calcanhar. E esse era o ponto fraco de Aquiles. Uma flecha no seu calcanhar o mata na guerra de Troia. Eu e você temos pontos fracos. E por vezes, com relação à nossa fé, nós temos pontos fracos. É por isso que precisamos de edificação. Eu e você, por vezes, somos tendenciosos a tomar caminhos errados por causa desses pontos fracos. O Espírito Santo é que nos assiste em nossa fraqueza, mas nós temos pontos fracos. E o Espírito Santo assiste nas nossas fraquezas, nos fortalecendo, inclusive nesses pontos fracos, quando nós aprendemos mais da palavra dele. Meus irmãos, eis um homem com pontos fracos, Abacuque. Não jogue pedra nele, porque talvez você também, em algum momento, já foi Abacuque na vida. Eis um homem que precisa enxergar a edificação de Deus de forma plena. E o que é interessante, Deus se revela a Abacuque. E essa é uma das maiores bênçãos que um crente pode ter, Deus se revelar a ele. Porque um crente sem revelação, ele fica à mercê do seu subjetivismo. Ele vai querer servir do jeito dele. Um crente sem edificação, sem a palavra de Deus, ele passa a ter um autossubjetivismo e ele passa a querer viver de acordo com o desejo dele. Ele vai questionar um pastor, ele vai questionar os ensinos bíblicos, mas Deus tem misericórdia e por vezes se revela e por vezes se mostra. E ele fez assim com Abacuque. Essa é a revelação de Deus. Em teologia sistemática, nós temos duas formas de Deus se revelar. Revelação geral, é Deus se comunicando a respeito de si mesmo a todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Por meio da natureza, da história e da personalidade de todos os homens. Ela tem uma disponibilidade universal. Em todos os lugares há a revelação de Deus. Ela serve para condenar, inclusive. Porque ninguém poderá dizer que nunca conheceu a Deus. Inclusive aqueles que não tiveram contato específico com a palavra dele. Mas existe, meus irmãos, também a revelação especial. E a revelação especial abrange uma comunicação particular, uma manifestação de Deus a pessoas específicas, em épocas específicas, com uma comunicação e uma manifestação de quem Ele é e de quem nós somos. E Ele se apresenta como um Deus de amor e um Deus de graça. Essa revelação atinge os crentes e faz com que eles percebam o seguinte:
esse é o meu Deus. Eu estou servindo a Ele. Essa revelação, meus irmãos, nós chamamos de plenária. Porque o texto bíblico diz, toda a Escritura é plenamente inspirada por Deus. Então, se você tem tendências a enfraquecer na fé, se você tem tendências a desanimar na fé, sugiro a você buscar a revelação especial de Deus e se fortalecer nessa fé. Aprenda com cada letra da Bíblia, aprenda com cada texto da Bíblia a ser um crente com mais fé. Porque foi isso que aconteceu com Abacuque logo depois que Deus se mostrou a ele. E disse algo maravilhoso a Abacuque: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, é isso que Deus faz. Ele se apresenta com o seu poder. E a gente poderia perguntar assim, por que Deus não fez isso de cara e tiraria Abacuque desse sofrimento? Existe uma outra doutrina também em teologia chamada de aceidade. Aceidade. Sabe o que significa isso? Liberdade de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. O seu tempo não é o tempo de Deus. A sua vontade não é a vontade de Deus. Quando você quer algo, Deus vai responder de acordo com a vontade dele. Ele não está limitado a você. Mas tem alguns crentes que pensam que é assim. Esse ano eu vou pegar firme, eu vou ser um crente firme, não vou faltar nos estudos, não vou faltar nos cultos, eu vou ser dizimista. Esse ano eu vou pôr para quebrar. Esse ano me segura. Na expectativa de que no final do ano possa colher muitas bênçãos. Não é assim que se age com Deus. Devemos ser crentes, devemos ser firmes, devemos ser fiéis aos mandamentos de Deus, mas devemos amá-lo do jeito que Ele quiser se manifestar a nós. Do jeito que Ele quiser usar da sua misericórdia ou não para conosco. Daí, meus irmãos, a diferença. Abacuque, ele recebeu a revelação de Deus. E isso o edificou. Capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Grava sobre tábuas é uma das formas de dizer, Abacuque, o que eu vou mandar você escrever servirá para você e para as próximas gerações. Será tão importante que será uma referência para você e as próximas gerações. Não é por menos que esse texto é usado várias vezes no Novo Testamento, porque é uma referência clara de que o justo não vive segundo as circunstâncias desse mundo, mas o justo vive pela fé, pela sua fé. E ele tem que ter confiança de que mesmo que nada esteja dando certo, de que tudo venha a nos trazer pessimismo, ele deve confiar e ele deve ter fé. É essa a forma que Deus se revela a ele e o edifica. Ele tem uma outra questão. E o soberbo? Por que o soberbo, ele progride e o justo não? Ele vai dizer da seguinte forma, verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Verso 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Olha o jogo hebraico. Se o justo vive pela fé, aquele que é soberbo, ele é enganoso e tampouco permanecerá. Se o justo viverá, o ímpio não permanecerá. Se o justo terá confiança e viverá para sempre, o incrédulo ou soberbo será destruído pela sua confiança em si mesmo, pela sua injustiça, pela sua maldade. E se você ler novamente o Salmo 73, você observará que o texto ali evidencia em Deus a sua principal riqueza. A sua confiança não está nas riquezas acumulativas deste mundo, mas na palavra de Deus. A principal riqueza está na sua fé. Daí, meus irmãos, ele é edificado. Ele é edificado por saber que, apesar de todas as coisas,
ele deve confiar que Deus fará o justo viver. Ele deve confiar que nada nesse mundo abaterá o justo, porque o justo será fortalecido pela fé. Se nós continuássemos a ler, versos 6, 8, 9, ou 12, vocês verificariam que há um ai aí, que é uma expressão de julgamento de Deus. Porque estes que vivem apoiados na sua própria soberba perecerão. Mas, quanto a Deus e quanto ao justo, aí vem a segunda questão. E aqui eu acho que temos a expressão missionária que nós precisamos encontrar nesse texto. Verso 14, eu pediria que você lesse comigo. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma das outras preocupações de Abacuque era a seguinte: se os caldeus sobrevêm sobre os judeus, eles vão ser exterminados. Somente os caldeus permanecerão. Mas Deus fala: Abacuque, eu tenho um plano. E no meu plano, a minha glória será conhecida por todas as nações, pois a terra se encherá de conhecimento. Não será somente o povo de Judá, mas todas as nações glorificarão a Deus e bendirão o nome de Deus. Paulo tem a certeza disso, meus irmãos, e nós podemos ver isso no capítulo 3, na carta de Paulo aos Efésios, verso 18, quando diz assim: a fim de poderes compreender, como todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo, na época dele, estava ciente de que a glória de Deus deveria ser manifesta a todas as nações, como as águas enchem o mar. E é assim que nós fazemos, meus irmãos, nos dias de hoje, quando vivemos uma vida missionária. Queremos que a glória de Deus, olha o termo, seja conhecida por todas as pessoas. Você quer ver um país melhor? Não tenha a expectativa de que um país melhorar com educação. Você quer ver um país melhor? Não tenha a expectativa de que esse país vai melhorar com uma boa estrutura de saúde. Esse país só pode melhorar se ele um dia disser: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se houver de fato conversão no nosso país, se houver um verdadeiro conhecimento de Deus no nosso país. Se seus filhos foram para o acampamento, fique feliz, porque lá eles fizeram muitas coisas, mas o objetivo central é para que eles saíssem com mais conhecimento de Deus. Se os seus jovens foram para o acampamento, fique feliz porque eles foram. Estavam longe de um monte de coisa assim desse mundo. Mas fique mais feliz se ao voltar esses jovens começam a falar de Deus com alegria, com conhecimento, com aquela alegria típica de um crente. É isso que faz um país melhorar. Pessoas salvas, pessoas transformadas e mudadas. Nós gostaríamos de ver as nossas crianças crentes, gostaríamos de ver os nossos jovens crentes, nós queremos maridos crentes, nós queremos mulheres crentes, porque é assim, com o conhecimento de Deus, crescendo e aumentando cada vez mais, é que nós vamos ver uma nação melhor. Mas se o seu filho, malemar, conhece um texto bíblico, se seu filho, se seu marido, malemar, tem conhecimento da palavra de Deus, se sua esposa, malemar, abre a Bíblia, não tem como fazer missão. Porque só pode fazer missão quem conhece a palavra de Deus. E quem sabe da urgência de pregar a palavra de Deus. É por isso que Abacuque fica feliz aqui. Porque ele sabe que Deus vai fazer isso com os seus eleitos. Vai fortalecê-los na fé e vai dar a eles condições de proclamar a Cristo. Não é à toa que Daniel se torna aquela potência na Babilônia. Daniel, ele se torna uma referência na Babilônia. Não é à toa que Sadraque, Mesaque e Abednego se tornam referência na Babilônia, porque ali eles começaram a manifestar uma coisa que muitas vezes falta para nós: conhecimento de Deus e amor a Deus. Nossa igreja precisa de edificação, visão missionária,
Mas a nossa igreja precisa também de interceder, rogar. E rogar algumas coisas, eu queria terminar com esse verso de número 2 do capítulo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. As declarações que estão no capítulo 2 mexeram com Abacuque de uma tal forma que ele não pode fazer outra coisa senão uma música. Se ele abrir a boca para reclamar, agora ele abre a boca para fazer um louvor a Deus, uma música de grande força, porque essa música deveria ser cantada por todos. É uma música que deveria fazer parte de um refrão entre todos os judeus. Olha só, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou de boca aberta com tudo que o Senhor disse. É muita coisa. Então quer dizer que o Senhor vai julgar Judá por meio dos babilônicos. Então quer dizer que o Senhor vai preservar um povo em meio a esse julgamento. Então o Senhor está querendo dizer que vai dar forças a esse povo para que o teu nome seja proclamado entre todas as nações. Senhor, eu estou boquiaberto, porque eu pensei que era tão somente o Senhor chegar em Judá e fazer algumas coisas na vida do povo de Judá e a coisa estaria resolvida. Mas os planos do Senhor não é só para Judá, os planos do Senhor é para todas as nações. Eu estou maravilhado, Senhor, eu estou de boca aberta com o seu poder, com a sua glória, porque eu pensei que o Senhor estava mais preocupado com Judá, mas o Senhor não está preocupado com Judá, o Senhor está preocupado com todas as nações. E muitas vezes nós estamos preocupados só com o nosso mundinho. Fazemos parte da igreja, mas não entendemos a visão da igreja, que deve ir para Camila, Orquídeas, Seleta, Espanha, Chile, Oriente Médio, tantos outros lugares, para que outras pessoas conheçam o poder de Deus. Mas nós temos uma visão muito pequena, estamos preocupados com a nossa faculdade, estamos preocupados com o nosso emprego, estamos preocupados com uma série de coisas. E a gente não está entendendo que o nosso Deus não controla só o nosso mundinho, o nosso Deus controla tudo, todas as coisas. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha o que ele pede então. Agora é um homem diferente na sua oração. Ele não ora brigando com Deus. Ele ora calmo. Ele ora tranquilo. Ele ora assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. O que ele está dizendo não é algo diferente. É algo parecido com o que Deus disse. Que o justo viveria pela fé. Quando ele fala, aviva a tua obra, ele está basicamente pedindo a Deus, Senhor, então faz isso, faz o teu povo vivo, faz o teu povo amar-te, faz o teu povo te louvar, faz o teu povo te bendizer, Senhor, faz o teu povo viver a tua palavra. Quando? Quando, Senhor? Para sempre, no decurso dos anos, no decorrer dos anos, em todos os tempos, que a tua palavra seja reconhecida. Mas ele pede outra coisa também. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele sabe que os babilônicos virão sobre o povo de Judá, mas ele clama a Deus e fala assim, Senhor, mesmo que venha para disciplinar, tenha misericórdia. Sabe o que eu me lembro? Quando eu era pequeno, tinha aprontado algo e meu pai ia me disciplinar. E a gente pedia desaforadamente, pai, bate, mas não bate com muita força, não. Por favor. Não bate com muita força. Ele está dizendo, Senhor, deixa ainda um grupo, deixa um povo, tem misericórdia. Talvez essa seja uma das principais orações. Porque nos nossos dias nós estamos sendo ensinados a pedir coisas para Deus, e não é errado, mas é interessante o quanto as pessoas estão sendo ensinadas a pedir saúde. Senhor, dá saúde. Deus manda saúde sim, meus irmãos. A gente está sendo ensinado a pedir prosperidade. Deus dá sim. Mas eu tenho ouvido pouco as pessoas falarem, Senhor, tem misericórdia. E talvez essa seja a oração que nós temos que fazer mais. Tem misericórdia, porque eu não estou levando a tua palavra a sério. Tem misericórdia, porque eu não tenho estudado o teu livro. Tem misericórdia, porque eu não tenho orado. Tem misericórdia, porque meus joelhos não dobram mais. Tem de misericórdia, porque eu não estou mais animado com as coisas do teu reino. Tem de misericórdia, Senhor.
Esta é a oração diferente de Abacuque. Não é uma oração de reclamação. É uma oração de alguém que reconhece um Deus que é amor e que é misericordioso. Termino com algumas aplicações. A primeira, vive em fé. O Salmo 125, verso 1 diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, estão firmes para sempre. Vive em fé. Tá ok? Mesmo que nada esteja dando certo na sua vida, não deixe de ter fé. Mesmo que as coisas não funcionem da maneira como você gostaria que funcionasse, não deixe de ter fé. Mesmo que as pessoas comecem a dizer não, mesmo que falem de desemprego, mesmo que falem de tantas coisas, eu peço a você, à luz desse texto, não deixe de ter fé. E a sua fé não deve ser condizente com as circunstâncias. Ah, quando tudo está dando certo, eu sirvo melhor a Deus. Não, que você sirva melhor a Deus independente das circunstâncias. Abacuque aprendeu isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Não perca a sua fé. Seja firme. Você tem um Deus que te ama. Ele provou isso. Ele provou isso. Na cruz, entregando o Filho dele. Segunda coisa. Ore sempre, mesmo que Deus se mostre indiferente às suas orações. É interessante o texto de Lucas capítulo 18, quando fala daquela parábola da viúva e do juiz iníquo. E no final da parábola ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em responder? Então quero dizer uma coisa para você, eu não sei quantos anos você está orando por alguma coisa, mas eu creio que você deve continuar orando. Se for justo, se for bíblico, continue orando. Não desanime. Independente se você está ouvindo um silêncio, o silêncio ensurdecedor de Deus. Continue orando. Mais uma coisa. Mantenha a fé, mesmo que as respostas de Deus sejam inesperadas. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu falei isso na quarta-feira. Eu orei durante muito tempo, muito, mas muito tempo. Orei muito, muito, muito. Eu tinha no meu quarto alguns pedidos de oração e tinha alguns que já estavam amarelos. A folha já estava amarela de tanto que eu pedia por aquilo. Eu pedia pela conversão do meu pai. Durante muitos anos eu pedi pela conversão do meu pai. Eu orava, dobrava os joelhos e pedia pela conversão do meu pai. Abacuque nesse texto pediu um avivamento para Judá, mas o que veio vieram os caldeus. É engraçado isso. Abacuque esperava algo diferente. E é engraçado porque eu acho que na minha vida eu vivi algo parecido. Eu pedi para que Deus convertesse meu pai e Deus deu um câncer para o meu pai. Foram 2 anos de luta e eu não posso aqui esquecer desse coral. Aquela saída no meio da serração da Índio Tibiriçá, indo até a casa para evangelizar meu pai. Ali começou uma obra, eu creio, de mudança da vida daquele homem e vocês foram muito importantes nesse trabalho. É interessante isso. Pedir conversão e Deus manda um câncer. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho mais meu pai aqui. Ele morreu em 2001. Mas eu agradeço a Deus o câncer que Deus enviou para o meu pai. Porque se não fosse esse câncer, talvez eu tivesse meu pai vivo aqui. Mas sem o que ele foi nos 2 últimos anos da vida dele com câncer. Não esquente a cabeça quando algo que você pede não é parecido com aquilo que você realmente pediu. Deus sabe o que está fazendo. Ele é poderoso e sabe o que está fazendo. Por fim, a última coisa. Evite ficar com raiva de Deus. Eu não acho certo isso. Existe uma teologia por hoje dizendo que você tem que brigar com Deus. Reclamar de Deus. Eu estou achando que isso não é bíblico. Porque eu não vejo que Abacuque seja um cara bom nos primeiros momentos por ele reclamar com Deus. Eu acho que depois ele entende melhor o plano de Deus.
Mas eu creio que nós não devemos brigar com Deus. No meio das nossas crises e no meio das nossas dificuldades, nós devemos assumir uma posição como a de Jó e uma posição como a de Abacuque posteriormente. Eu espero em ti. Os meus lábios se comovem com a tua fala e eu espero. Devo esperar no dia da angústia, ele diz no verso 16. Espere em Deus. Saiba que Deus está fazendo melhor. Na sua vida, na sua família, em tudo que você vive, Deus está fazendo melhor. Não é fácil entender essas coisas, mas a gente roga que o Espírito do Trino Deus opere em nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.